Saudações! Eu sei que vocês estão bem, mas se não está, vai melhorar. Vamos dar continuidade à maldição de Tutankhamon. Bom, no outro vídeo, né? O que eu falei? Que muitos dizem que não houve maldição, que é tudo uma lenda. Porém, cientistas estão, né, estão e estiveram também na época vendo os motivos das mortes. Então, quer dizer, morreram pessoas e foram investigar. Então, por isso que eu acho que tem uma maldição sim, tá? Porque houve mortes, né? E até os cientistas, né, ficaram interessados. Olha só, vamos começar com um caso que vai nos levar à questão da medicina, ok? Cheryl e seu marido Gary Manson foram a uma excursão ao Egito. Cheryl tocou a tinta das paredes da tumba de Tut. 3 semanas depois, se encontravam na Pensilvânia, Estados Unidos. Cheryl se sentiu mal e teve que se hospitalizar. Seus pulmões estavam comprometidos e os médicos desconfiaram que os sintomas da doença de Hodgkin havia reaparecido. Os médicos não conseguiram descobrir por que o quadro de Cheryl piorava muito rápido e então decidiram fazer uma biópsia dos pulmões. A partir da secreção dos pulmões da vítima, foi detectado o fungo causador de sua morte. Aspergillus niger. É isso aí mesmo. Bom, enfim, né? É um fungo aí. Esporos microscópicos do fungo são facilmente inaláveis. Corpos saudáveis resistem a eles. Tá. Isso é um pouco controverso, né, gente? Mas enfim. Os esporos invadiram uma célula indefesa atrás da outra, causando destruição em seu caminho. 10 dias depois de Cheryl ter dado entrada no hospital, seus pulmões falharam e ela faleceu. A investigação de David Silverman, um médico. Silverman conseguiu separar o fungo que estava hospedado no pulmão de Cheryl. No pulmão de Cheryl. Logo, o que ele tinha de descobrir era se este fungo estaria presente nas tumbas que ela tinha visitado. Quer dizer, o médico foi lá, pegou os fungos, né, e pegou os fungos no corpo da vítima e comparou se esses fungos estavam presentes na tumba de Tutankhamon. Vamos ver. Porque todos estavam achando que a morte dela tinha uma ligação com a maldição. Então foram logo investigar. Para a surpresa de Silverman, já havia acontecido fatos muito parecidos com os da Cheryl, lá no Egito. Então, em 1923, né, na época da abertura, 2 homens morreram de morte súbita ao entrarem na tumba do rei Tut. O que os médicos anunciaram na época para justificar as 2 mortes foi uma terrível febre. Já os jornais publicaram como a maldição de Tutankhamon. Aconteceu que mais 2 mortes súbitas se sucederam às 2 primeiras. Um ajudante de Howard Carter, que o ajudou a entrar na tumba, e um outro ajudante que ajudou a tirar o conteúdo do rei, foram as próximas vítimas. O verdadeiro assassino espreito
encontra-se oculto, dizem alguns, tá? O verdadeiro assassino espreito encontra-se oculto nas próprias paredes da tumba, mas para muitos parecia apenas uma parede descascada, com tintas azuis e vermelhas. As paredes estavam cobertas por um afloramento de fungos marrons, que foram introduzidos pela tinta ou pelo gesso. Os fungos se alimentaram da umidade da tinta e do gesso logo após a câmara ter sido lacrada pelos antigos egípcios. Conclusão de David Silverman. Acho que ligando o nosso caso atual das visitas às tumbas, foi fácil estabelecer uma ligação direta no que pode ter acontecido aos arqueólogos que visitaram a tumba há tempos e morreram. Estou muito certo que, ao menos em algum desses casos antigos, o fungo pode ter desempenhado esse papel. Não foi muito convicto não, né? Em compensação, em 1969, um dos únicos sobreviventes da expedição de Carnarvon deu uma entrevista a uma TV inglesa, dizendo não acreditar na tal maldição. Ao sair do estúdio, ele sofreu um sério acidente de carro e quase morreu. Oxi. Olha, se eu não me engano, depois eu vou até ver melhor, mas eu acho que ele morreu. Mas enfim. Há quem diga que no caso das mortes Há quem diga que no caso das mortes derivadas de doenças, isso poderia ser devido à existência do fungo proveniente do interior do túmulo. Mas há outras teorias que dizem que os egípcios, antes de fechar o túmulo de Tutancâmon, contaminaram-na com venenos que só eles conheciam. Pode ser também, né, gente? Porque os egípcios, descobriram muitas coisas, era top. Em pesquisa publicada no periódico, Meteorology and Planetary Science, que ótimo esse inglês. Uma equipe de pesquisadores concluiu que a lâmina de uma das adagas encontradas no túmulo do faraó tem materiais extraterrestres. Após análise de raio-x e fluorescência, o estudo encontrou 11% de níquel no objeto, mas o material só é compatível com o ferro visto em meteoritos. Além disso, as pessoas que haviam pegado artefatos do Egito no passado para coleções particulares, agora, olha só, por exemplo, pessoas que foram lá, né, e conseguiram algum artefato, né, seja lá um souvenir qualquer. Olha o que essas pessoas estavam fazendo. Quer dizer, a crença pela maldição era forte, porque olha só, pessoas que haviam pegado artefatos do Egito no passado para coleções particulares, agora os enviavam de volta ou doavam para instituições porque temiam a maldição. Silverman observa como pessoas nervosas começaram a limpar seus porões e sótãos e a enviar suas relíquias egípcias para os museus, a fim de evitar ser a próxima vítima. Quer dizer, o médico, né, que disse que isso é apenas um fungo, ele viu, digamos, uma histeria. Mas quem vivenciou aquilo ali, né, obviamente ficou com medo, né? São muitas ligações ali entre a maldição e os objetos, né? Entre tudo ali. Bom, o fato é que eu não encontrei nada relevante que relacione a abertura de tumbas de outras pessoas, né? De outros faraós, nobres,
a doenças provocadas por fungos. Então, somente porque a de Tutankhamon é que houve essa repercussão toda. Se fosse assim, uma questão microbiana, creio que todos ou todos que participaram direta e indiretamente da abertura teriam de imediato morrido. Porque aí é a cadeira, tá, gente? Não é o que vocês estão pensando. Por que que eu acho? Olha só. Se esse fungo abatia pessoas, né, que gozavam de pouca saúde, se você pensar bem, naquela época, né, em 1923, lá no Egito, havia muita pobreza, né? Ainda tem, mas enfim. Naquela época havia ainda mais pobreza, menos recursos. Então, e de lá pra cá, a taxa como é que fala? Ai, meu branco. Mas enfim, hoje em dia as pessoas vivem mais. Naquela época já se vivia menos, né? Não haviam tantos recursos médicos, remédios, antibióticos como existe hoje. Então, o que eu quero dizer? Nossa, eu falo pra caramba, né? O que eu quero dizer? Se naquela época o problema foi os fungos, por que então que diversas e centenas e quase milhares de pessoas que foram até lá, que participaram, principalmente, né, os funcionários egípcios, que são pessoas mais abastadas, né, que gozam assim de menos saúde porque não tem a mesma alimentação que as pessoas que tinham dinheiro. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Provavelmente uma imunidade um pouco mais baixa, embora não tenha nada a ver que eu como muito bem, eu tenho imunidade alta. Mas é mais ou menos isso daí sim, né? Vamos lá. Então, por que todos os envolvidos na abertura da tumba não pegaram esse fungo? Somente aqueles que tiveram uma ligação bem direta, né? E essas mortes subsequentes. Bom, eu fiz esse vídeo com muito prazer, pesquisei, não tive tempo de pesquisar, né? Como dizem, por anos. Mas pesquisei alguns dias com muito carinho, tá? Para mostrar para vocês sobre a tão falada maldição de Tutankhamon. E eu acho que sim, aconteceu a maldição, né? Hoje eu creio que não há mais, porque pelo visto foi quem, o histórico foi quem adentrasse, né? Aqueles primeiros que chegassem lá, que remexessem as coisinhas do rei. Então, foi lançada a maldição, aconteceu diversas coisas e agora acabou, né? Mas é isso daí. Vocês gostaram? Se gostaram, deixa seu joinha. Se quiserem que eu fale sobre alguma coisa, posta aí nos comentários. Será um prazer compartilhar. E o que eu desejo a vocês, claro, que fiquem na paz.